Quais são as semelhanças entre o TDAH e as altas habilidades e a superdotação? Excelente pergunta e a resposta é curta. Quase nenhuma semelhança entre essas duas condições. Inclusive, eu acho que o vídeo vai ficar até mais interessante se nós falarmos sobre as diferenças, e eu faço isso em um outro momento. Mas sim, essa confusão não ocorre apenas aqui no Brasil. Em vários lugares do mundo existe essa confusão diagnóstica. Às vezes eu atendo clientes de outros países e eles me falam que acabaram passando por essa situação. Então vamos ver aqui o porquê. Primeiro, quanto às semelhanças, as semelhanças mais claras, nós podemos citar que existe o tédio diante de atividades fora da área de interesse da pessoa, se não for o hiperfoco talvez dela, e a motivação muito alta em relação a tópicos que são de interesse. Pronto, acabou. A confusão acontece por isso. Se a criança superdotada está entediada em classe, ela pode sair do lugar, ela pode querer conversar com os amigos, fazer mais perguntas, aprender mais, querer ir para a biblioteca ou conversar com o coordenador, conversar com o adulto. E aí um olhar menos treinado pode imaginar que a criança seja desatenta, hiperativa, mas quando nós vamos conversar com uma pessoa superdotada, não há nenhuma dúvida, o processamento de informações é muito diferente. E aqui eu não estou falando sobre a dupla excepcionalidade, porque se a pessoa tem altas habilidades, que não é um transtorno, e apresenta também o TDAH ou o autismo, a avaliação precisa ser mais cuidadosa, mas mesmo assim é diferente. O meu aluno de 9 anos estava tirando notas médias, né? Estava mediando na escola e ele disse que tirar 7 estava muito bom para ele, que não precisava ser melhor. Então eu disse que provavelmente se ele tirava sempre 7, cerca de 30% do conteúdo estava sendo perdido, estava indo para um buraco negro. E ele ama astronomia, então eu toquei no significante dele. Ele ama física, afins e estrelas, e começou a me contar tudo sobre os planetas, sobre as supernovas, sobre possíveis diferentes dimensões. Depois disso, ele me disse que não queria perder 30% da matéria. Essa conclusão foi dele, sozinho. E aí nós começamos a trabalhar as redações, matemática. Ele escrevia cerca de 10 linhas com a letra bem grande para ocupar espaço. E eu propus que ele escrevesse sobre o que nós havíamos conversado, sobre os gostos dele, sobre esses interesses, essas pesquisas que ele fazia, gostava tanto de mencionar. E na outra semana ele me trouxe 2 páginas frente e verso com a redação ótima, e a nota dele na escola passou de 1 para 10, só com essa conversa. Ele gostou tanto de compreender o próprio cérebro, de compreender como funcionavam os neurônios e saber que ele tinha autonomia para guiar o cultivo de conhecimento, ampliar o repertório, escrever melhor. E aí os problemas com os colegas, com os professores também foram sumindo, porque em vez de desafiar, ele aprendeu a pedir recursos, pedir espaço e compartilhar aquele conhecimento. E aqui nós vemos os 3 anéis de Renzulli, que se resumem nas altas habilidades, a capacidade acima da média, isso está muito claro nesse caso. A motivação elevada também passou de 10 linhas de escrita para 2 páginas frente e verso. E, obviamente, com muita criatividade, a redação estava ótima. Ou seja, a criança superdotada aprende muito rapidamente e sim, ela precisa de mediação às vezes, mas quando ela tem clareza sobre o que pode mudar a realidade dela, as dúvidas somem e aí o processo de decisão também é muito rápido. E sim, ela cria problemas, mas resolve muito bem as suas dificuldades e às vezes de maneira bastante autônoma. Então, elas só parecem desafiadoras ou agitadas, hiperativas, se o ambiente estiver reprimindo esse desejo que essas crianças têm de aprender, o desejo que elas têm de explorar as possibilidades, de fazer perguntas, de compreender melhor o que elas estão aprendendo, e se a gente não respeitar o que elas dizem.